بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Estimados irmãos e irmãs, hoje vamos abordar um tema de extrema importância que são regras relacionadas à menstruação. Mas antes disso, nós temos o versículo do Corão que nos elucida a este assunto, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, cujo significado é o seguinte: Allah subhanahu wa ta'ala diz: e perguntam-te sobre a menstruação. Diz-lhes: é uma impureza, portanto afastai-vos das mulheres durante a menstruação e não vos aproximeis delas sexualmente até que se purifiquem através do ghusl, através do banho. E quando se purificarem, então tende relações com elas conforme Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Portanto, este versículo do Corão, em primeiro lugar, mostra-nos a relevância deste assunto. Um dos aspectos Allah subhanahu wa ta'ala menciona diretamente nestes versículos. Mas antes de nós falarmos, antes de debruçarmos sobre o tema, é necessário identificar alguns termos comumente utilizados no Sharia quando se fala deste assunto da menstruação. Ou por outra, o sangue que sai através do órgão genital feminino pode ser classificado em 3 tipos. O sangue que sai do órgão genital feminino pode ser classificado em 3 tipos. Primeiro, é o haid, que significa menstruação, ou por outra, a saída periódica de sangue a partir do útero. Isso chama-se haid ou menstruação. Segundo tipo de sangue que sai do órgão genital feminino é chamado por nifas. Nifas, que é o sangue que sai após qualquer parto. Chama-se nifas. O terceiro tipo de sangue que sai do órgão genital feminino é chamado de istihada, ou seja, a hemorragia ou corrimento vaginal, que pode resultar de alguma anomalia existente no útero ou no sistema reprodutor feminino. A mulher que estiver a passar por este tipo de situação não se considera impedida de efetuar qualquer tipo de ibada ou de adoração, desde que se purifique conforme recomenda as normas do Sharia. Portanto, esta matéria é de importância fundamental no Islã, no que concerne a vários aspectos relacionados à mulher, tais como a puberdade, depende da menstruação. É importante a purificação, não é, para o salat, portanto, é importante ter em consideração. Portanto, se a pessoa estiver menstruada, tem relevância este assunto no que diz respeito ao salat, ao jejum, a tocar no Corão, aos rituais de Hajj e outros aspectos que abrangem, como por exemplo o divórcio, o idda, que é o período de espera após o divórcio. Idda também tem a ver com o período menstrual, que geralmente o período menstrual pode surgir na mulher a partir de 9 anos, podendo a idade variar de acordo com as condições climatéricas, ambientais ou sociais de cada zona. Contudo, se tal aparecer antes dos 9 anos lunares, perante o Sharia ainda não será considerado como haid, como período menstrual. Portanto, é muito importante que a mulher conheça a duração aproximada do seu período ou do seu hábito menstrual. A base disso, a base deste tema, tem muito a ver com o hábito de cada mulher. Se nós formos a ver, os ahadiths não dizem taxativamente ou de forma clara
não é? Quantos dias são o tempo mínimo para o haid e o tempo máximo. Nós não vamos encontrar isso diretamente nos ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, este cálculo foi feito de acordo com os hábitos das mulheres, tendo em conta naquele tempo, obviamente, os hábitos das mulheres, e a cada escola de jurisprudência foi extraindo alguma coisa nisso e traçou os seus princípios. Portanto, nós vamos encontrar como, por exemplo, a escola Shafi e a escola Hanbali, né, da escola Imam Shafi e Imam Ahmad bin Hanbal, dizem que o período mínimo do haid é de 72 horas, ou 3 dias e 3 noites. E o período máximo é de 15 dias. Portanto, não pode passar este tempo como se fosse haid. E nós vamos encontrar também a posição do Imam Abu Hanifa, que ele diz, ou por outra, equivoquei-me, o Imam Shafi diz é um dia, o período mínimo, um dia, e o período máximo são 15 dias. Imam Abu Hanifa diz o período mínimo são 3 dias e o período máximo são 10 dias. Imam Malik, rahimahullah, diz a porção que for a sair, portanto, é considerado como haid, não tem tempo. A porção que for a sair, né, do órgão genital feminino é considerado como haid, portanto, pode ser um dia, pode ser menos que um dia, pode ser 2 dias. E o tempo máximo, de acordo com Imam Malik, é de 12 dias. Portanto, Imam Ahmad bin Hanbal tem aproximadamente a mesma posição como Imam Shafi, rahimahullah. Portanto, este assunto do período difere muito de acordo com o hábito de cada mulher. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou, não é, que o sangue menstrual é reconhecido, não é, um sangue escuro, não é, que às vezes varia a cor, que é diferente de um sangue normal. Portanto, é um sangue que é conhecido que se trata de menstruação. Portanto, a mulher, quando deparar com esta situação ou a saída deste sangue, não poderá saber considerar que se trata do período menstrual, e nesta situação existem várias coisas que ela terá que abster e não fazer. Estou a falar concretamente do ibada. Portanto, o que é proibido quando a mulher está impura, quando está no período menstrual ou quando estiver no nifas, não é? O que é proibido. Depois nós temos que entrar na questão do istihada. Portanto, temos o haid, que é menstruação, que as regras nós iremos já mencionar, e temos a questão do nifas, que também falamos, o sangue que escorre na mulher depois do parto, e temos istihada, que é hemorragia, uma anomalia, que se trata de uma doença ou algo que está a acontecer na mulher, mas isso não lhe impede de fazer qualquer tipo de ibada. Portanto, no que diz respeito ao haid e ao nifas, os primeiros dois, que é o sangue do período menstrual, assim como o sangue após parto, é proibido para a mulher efetuar o salat. Ela não pode fazer salat. A mulher está isenta da obrigação do salat durante o haid e nifas. E nem é necessário que ela pague os que tiver perdido durante este período. Aisha radiallahu anha narra que certa vez Fátima bint Hubeish veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta de Allah: eu sou uma mulher que estou constantemente com hemorragia e não fico pura. Será que deverei deixar de fazer o salat? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não, isso é causado por uma veia e não é menstruação. Quando surgir o período menstrual, deixe o salat, e quando o período terminar, lave o sangue, efetuando o ghusl e faça o salat. Este hadith está no Bukhari. Portanto, a mulher não deve efetuar qualquer salat quando não terminar o seu estado de impureza e se purificar através do ghusl. Portanto, se a mulher ficar pura antes de terminar a hora de um determinado salat e houver tempo suficiente para fazer o ghusl e efetuar no mínimo um rakat por completo, não é? Portanto, ela terá que fazer este ghusl e fazer o seu salat. Portanto, o primeiro aspecto que temos a mencionar é relacionado ao salat, que ela deixará de fazer salat e não vai fazer o salat quando estiver a
ou estiver no período menstrual. E a mulher não está livre da obrigatoriedade do salah caso passe alguma situação de istihada ou de hemorragia. Aqui é completamente diferente. Né? Assim, nesta circunstância, ela terá que efetuar o salah, devendo para tal proceder da seguinte forma: aguardar. Estamos a falar da istihada, da hemorragia, porque falamos da menstruação, vamos entrar na outra parte que é a hemorragia, que vamos depois voltar a falar as coisas proibidas. Portanto, quando ela estiver com hemorragia, o sangue continua a sair, mesmo depois dos 15 dias, portanto, ela o que terá que fazer? Ela terá que tomar banho, purificar-se e começar a fazer salah. Aguardar a entrada da hora de cada salah, lavar as partes privadas e revesti-la imediatamente, né, por onde o sangue estiver a fluir. De preferência com algodão ou penso higiênico, aquilo que for mais adequado. E só então é que ela poderá fazer o wudu e efetuar o salah. Se mesmo assim o sangue continuar a fluir, isso já não está sob o seu controle e o salah dela será considerado válido. Portanto, este procedimento é também aplicável para qualquer pessoa que esteja sofrendo de problemas urológicos que possam causar fluxo contínuo de urina. Portanto, quando a mulher estiver no seu período menstrual, não poderá fazer salah. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, ela não poderá fazer o jejum. Quando estiver no período de haid ou de nifas, a mulher está proibida de fazer qualquer jejum, seja obrigatório ou facultativo. Se por acaso alguém jejuar estando num desses estados, este jejum será considerado inválido. Entretanto, o jejum não é como o salah no que concerne ao pagamento. Os jejuns de Ramadã que não tiverem sido feitos deverão ser pagos assim que possível, como consta no hadith de Muslim. Aisha radiallahu anha diz que nós ficávamos menstruadas no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e éramos ordenadas a pagar o jejum, mas não o salah. Portanto, o salah que foi perdido, que ela deixou de fazer quando estava menstruada, não terá que pagar, mas o jejum ela terá que pagar. Portanto, se a mulher, se a menstruação tiver começado estando a mulher de jejum, então este jejum quebra-se de imediato, mesmo que o período apareça um pouco antes da hora de iftar. Se esse jejum for obrigatório, ela terá que repor este jejum. Portanto, é um aspecto, um outro mas'ala que nós iríamos entrar. Portanto, quando se trata do jejum, ela terá que repor o jejum que ela quebrou pela saída do sangue ou pelo início do seu período menstrual. E outro aspecto que podemos falar nesta questão de jejum é se na hora do suhur ou antes da entrada do fajr, ela se aperceber que ela ficou pura, já terminou o período menstrual, mas não teve tempo suficiente de tomar banho para fazer o suhur. E logo a hora do fajr vai começar. Portanto, nesta situação, ela o que fará? Ela irá começar o jejum, mesmo já entrando a hora do fajr, ela depois poderá tomar banho, né, para se purificar. Mas se ela terminou o seu período menstrual antes da entrada da hora do fajr, então ela terá que fazer o seu jejum. Caso o seu período termine um pouco antes da hora do suhur, esta era a questão que vínhamos aqui abordando. Ela terá que se preparar. Ou por outra, podemos aproveitar também falar da parte onde normalmente as pessoas questionam. A pessoa durante o Ramadã à noite se envolveu sexualmente com a sua esposa e chegou a hora do suhur, ele está impuro e já vai entrar a hora do fajr. Ele poderá começar o seu jejum e fazer o banho mesmo depois da hora da entrada do al-fajr e depois dirigir-se ao masjid para fazer o seu salah. O mesmo acontece com o sonho molhado. Portanto, estamos aqui a falar do segundo aspecto, que é proibido para a mulher quando estiver no período menstrual, não poderá fazer salah, assim como não poderá fazer o jejum. A mulher também não poderá tocar no Corão. Há consenso entre os ulamás que a mulher não é permitido a mulher tocar
no Coran quando estiver no período de impureza. Estamos a falar em impureza de menstruação ou nifas. Esses dois, a mulher não poderá tocar no Coran, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yamassul Qur'an illa tahir", ninguém toca no Coran senão aquele que é puro, conforme o hadith que vem no Muwatta de Imam Malik e no Dari Qutni. Algo de importante realçar aqui, no que concerne aos diferentes tipos de dhikr ou dua, mesmo os que façam parte de algum versículo. É o dua, mas este dua é um versículo do Coran. Portanto, não existe nenhum problema em pronunciar esses duas. Por exemplo, é um dua que você tem que fazer. Está no período menstrual, não é proibido você sentar fazer dua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Este é um versículo do Coran, mas você está a fazer aqui como um dua de forma consensual. Não existe nenhum problema em recitar este tipo de dua. Não há nenhum problema a pessoa ler hadith quando estiver no período menstrual, aprender regras de fiqh, escutar a recitação do Coran. Portanto, não existe nenhum problema quanto a esta questão. E, de acordo com a narração que vem no Sahih al-Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava deitar-se no colo da Aisha e recitar o Coran, mesmo ela estando menstruada. Portanto, quanto à recitação em si, a mulher está no período menstrual, não é? Existe divergência de ulamás. Uns dizem que ela não poderá recitar o Coran por completo estando no período menstrual, enquanto existem outros ulamás que dizem que ela poderá recitar o Coran sim, desde que não toque no Coran. Existem vários alimos que defendem também esta posição, que ela poderá recitar o Coran, mas não tocando no Coran. Se ela puder recitar hifzan, memorizando, portanto não existe nenhum problema quanto a isso. Esta é a posição de Imam Bukhari, Ibn Jarir, Tabari, Ibn Mundhir, não é? Assim como Ibn Taymiyyah também tem uma posição relacionada a isto, porque ele diz que não há qualquer relato autêntico afirmado que a mulher não poderá recitar o Coran. E no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam a menstruação acontecia com as mulheres e não encontramos nenhum relato autêntico onde as esposas do profeta pudessem relatar às pessoas no geral, ensinar às pessoas que não se podia recitar o Coran. Ficar claro como ficou claro relacionado ao jejum e relacionado ao salat quanto às mulheres menstruadas. Portanto, esta é outra opinião que estamos aqui a apresentar no que diz respeito à recitação do Coran. Portanto, outro aspecto que podemos aqui mencionar é qualquer proibição relacionada ou por outra, quando a mulher estiver no seu período menstrual, não é? Temos esta questão que vínhamos aqui mencionando relacionada à recitação do Coran. Mas outro aspecto que poderíamos até ressalvar nesta situação, não é? Uma vez que tem essas duas posições, mas é unânime de todos os ulamás que a mulher que está no período menstrual, ela imaginar os versículos, recitar, não é? Na sua memória, não é? Não existe nenhum problema desde que não haja articulação. Enquanto outros dizem mesmo que você possa articular, não existe nenhum problema. Portanto, mencionamos estes três aspectos, que é efetuar a proibição da pessoa a mulher fazer salat, fazer jejum e tocar no Coran, e trouxemos alguns aspectos relacionados à recitação do Coran. Existem mais aspectos que temos que mencionar, como por exemplo, permanecer no masjid. Qual é a regra da mulher menstruada no que diz respeito a ela permanecer no masjid? Qual é a regra no Islã no que diz respeito à mulher fazer tawaf, assim como qual é a regra relacionada a relações sexuais, ou outro aspecto também que iremos mencionar, a questão do talaq. Se é permissível, pode-se dar talaq quando a mulher estiver menstruada, pode-se fazer, se envolver sexualmente, ou se não pode. Portanto, para não alongar esta aula, vamos terminar por aqui e na próxima lição vamos dar continuidade a estes aspectos e clarificar mais alguns outros aspectos que não foram possíveis de ser abordados nesta lição. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê todos nós o tawfiq de pôr em prática esses ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.